pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos discutir aí a recente queda do IDH brasileiro em 19 posições dentro da América Latina. Vamos tentar entender por que isso ocorre. Então vamos lá. A primeira questão, pessoal, que nós temos que ter clareza é que há uma diferença fundamental entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. No passado, nós acreditávamos que o simples fato de nós termos um crescimento econômico, que representa aí o crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, da soma de todos os bens e serviços finais produzidos internamente pela nossa economia durante um determinado período de tempo, seria suficiente para garantir melhoria de qualidade de vida para a maioria da nossa população. Isso não é verdade, infelizmente. O que aconteceu é que o Brasil teve crescimento econômico. Hoje, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. No entanto, esse crescimento econômico não foi traduzido em melhoria da qualidade de vida de forma substancial, na velocidade e na qualidade que nós desejamos, para a maioria da população. E a pergunta é, por quê? Porque essa renda foi muito mal distribuída ao longo do tempo histórico. Nós tínhamos uma tese que foi atribuída ao ex-ministro do regime militar, Antônio Delfim Neto, de que, na verdade, era preciso primeiro fazer crescer o bolo, que é o PIB, para então dividi-lo. O problema é que o bolo cresceu e ele não foi dividido. Nós temos hoje uma das maiores concentrações de renda de todo o mundo. Dito isso, a grande questão é, o que eu quero então? O que nós desejamos é o desenvolvimento econômico, porque desenvolvimento econômico pressupõe crescimento econômico, porém com uma distribuição mais equitativa, mais igualitária, socialmente justa da renda. E sendo assim, o segundo problema é como é que eu mensuro esse desenvolvimento. Então vamos colocar aqui no quadro para você. A primeira questão, então, é que quando nós falamos de crescimento econômico, ele é diferente de desenvolvimento econômico. Crescimento econômico diz respeito ao crescimento do produto, que no Brasil é medido pelo PIB. O problema é que esse produto pode não ser distribuído de maneira igualitária. E aí o que nós desejamos, na verdade, é desenvolvimento econômico, que é igual a crescimento econômico mais uma distribuição equitativa da renda. Então isso é o que nós desejamos. Dito isso, pessoal, o problema seguinte é a gente tentar entender como é que a gente mensura esse desenvolvimento. A ONU utilizava um critério que nós chamamos de PIB per capita. Então eu pego o PIB e divido pela população absoluta. E aí eu tenho uma renda média per capita dessa população. Bom, qual é o problema desse indicador? O problema é que ele é uma renda média. Então, por exemplo, no último ano, cada brasileiro deveria ter ganho mais ou menos 12 mil dólares no ano. Se nós considerarmos aí uma paridade de 3 dólares, de R$3, para cada dólar, cada brasileiro teria ganho aí mais ou menos 36 mil reais no ano passado, o que obviamente não é verdadeiro, porque boa parte dos brasileiros ganha um salário mínimo e existe uma parcela da população brasileira que ganha menos de um salário mínimo. E, portanto, o problema do PIB per capita é a distorção de renda.
Resultado, ele não é um indicador completamente confiável para a gente mensurar o desenvolvimento econômico. Coloquemos ele aqui. O nosso problema agora trata lá a respeito da mensuração. Então, na mensuração, o primeiro critério é lá o PIB per capita. O PIB per capita, ele é igual ao PIB dividido lá pela população absoluta. Ou seja, a quantidade efetiva de habitantes num determinado momento. Nesse sentido, o Brasil teria, no ano de 2016, uma renda per capita de mais ou menos $12.000 ao ano, o que não é uma realidade nacional. Por que não é uma realidade nacional? Porque eu tenho uma má distribuição de renda. Então, você tem alguns que terão uma renda muito superior a $12.000 ao ano, ou R$36.000 numa paridade 3:1, e existem pessoas que vão ganhar muito menos que isso. Sendo que esse indicador não é o mais adequado, porque ele implica um problema, que é a distorção na distribuição da renda. Nós tivemos um economista indiano, ganhador do Nobel de Economia, chamado Amartya Sen, que vai desenvolver um trabalho que vai criar o chamado IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E esse indicador é que é o mais confiável no momento atual. Então, o Amartya Sen cria lá o famoso IDH, o nosso Índice de Desenvolvimento Humano. Observe que o Índice de Desenvolvimento Humano, ele varia de 0 a 1. E quanto mais próximo de 1, né, melhor o desenvolvimento econômico. Ok? Bom, a pergunta é, quais são os critérios que são adotados pelo IDH? 2 critérios são critérios sociais, que refletem basicamente o acesso da população à saúde, à educação, à alimentação, saneamento básico, segurança pública, habitação, enfim, mobilidade urbana, que se reflete na sua qualidade de vida, que se reflete nos indicadores educacionais. Então, o primeiro grande indicador é a chamada expectativa de vida. Quantidade média de anos que uma pessoa vive ao nascer em determinado país. Isso aqui também é chamado de longevidade. Isso é reflexo de todos aqueles elementos que nós colocamos: saúde, educação, saneamento básico, habitação, segurança pública, mobilidade urbana e por aí vai. O segundo critério é o critério da educação. E nesse caso aqui, eu quero saber 2 coisas, né? Primeiro, o número de analfabetos em relação à população total. Nós sabemos que países mais desenvolvidos têm um número de analfabetos praticamente residual ou quase eliminada. E eu quero saber o número de anos de escolaridade dessa população. Nós sabemos que países mais desenvolvidos tendem a ter um número maior de anos de estudo por parte, né, dos nossos estudantes. Finalmente, um critério econômico
que é o critério do PIB per capita. Mas aqui no IDH, o PIB per capita representa apenas 1/3 do indicador. E, portanto, obviamente que a distorção é menor. 2/3 do indicador são dados sociais. Então, não é que não haja distorção, mas a distorção é muito menor. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano é hoje um dos instrumentos mais confiáveis que nós temos para podermos mensurar o grau de desenvolvimento de um país. Se baseia lá na expectativa de vida, longevidade, educação, número de analfabetos em relação à população total, número médio de anos de escolaridade e o PIB per capita, que é o PIB dividido pela população absoluta. Dito isso, o Brasil hoje ocupa a posição de número 79 no desenvolvimento humano da ONU. Observe a 79ª posição. Porém, o que chama a atenção de 2014 para cá é que o Brasil caiu 19 posições dentro da América Latina no ranking do IDH. E por que nós caímos? Não porque a expectativa de vida ou a educação tenha piorado sensivelmente, mas fundamentalmente porque a renda per capita nos últimos anos, de 2014 para cá, caiu em vez de aumentar. Por que a renda per capita caiu? Primeiro, porque o nível da atividade econômica no país caiu, o PIB caiu. E quando o PIB cai e a população absoluta brasileira continua crescendo, o PIB per capita, que é o PIB dividido pela população, diminui. Um outro grande elemento é que a gente teve um aumento do desemprego. O desemprego, que em 2014 era de mais ou menos 6% da população economicamente ativa, hoje nós temos uma taxa de desemprego de 13,2% da população economicamente ativa. Com mais desemprego, vem menos dinheiro para uma alimentação de qualidade, para habitação, para educação, para saúde, para transporte, para vestuário, para lazer, atividades esportivas e por aí vai. E isso, obviamente, se dá em detrimento da qualidade de vida da população brasileira. Então, pessoal, a situação no nosso país ao longo dos últimos anos se deteriorou sob o ponto de vista econômico. E essa deterioração econômica tem um reflexo na queda do PIB per capita. E aí, a perda de posições pelo Brasil. Então, a gente precisa agora dar uma olhada lá no nosso resumo para podermos entender tudo isso que nós acabamos de dizer. Bacana? Então vem para cá. Vamos apagar aqui para a gente conseguir visualizar. Então, o que nós temos, pessoal? Nós temos que entender aí a perda de posições pelo Brasil, O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida composta pelos dados de expectativa de vida no nascimento, educação e PIB per capita em nível nacional do nosso país. A partir dessas informações, atribui-se a cada país um índice que varia de 0 a 100, ou de 0 a 1, como simplesmente se queira dizer. Óbvio que 0 é o desenvolvimento humano muito baixo e 100 é o desenvolvimento humano muito alto. O Brasil ocupa hoje a 79ª posição nesse ranking, posição de número 79, no indicador. Quando o nível de desigualdade é levado em consideração, o nosso país caiu 19 posições. É a maior queda da América do Sul. Dito isso,
A grande questão é, como é que se dá a posição do Brasil no ranking mundial do IDH? Lembre-se que quanto maior a posição, maior é o desenvolvimento humano. Na década de 1990, né, o Brasil se apresentava na posição de número 75. Nós tivemos uma melhora, né, até mais ou menos aí meados do ano 2000, a partir do momento que a gente teve uma queda nessa trajetória, e hoje nós estamos na posição, né, de número 79, né, no ranking do IDH. Observe que o Brasil cai 4 posições, né, no ranking de 1990 para cá, e isso não se dá porque a qualidade de vida do brasileiro piorou de 1990 para cá. É que outros países tiveram um desenvolvimento humano mais acelerado que o nosso. Então, o ranqueamento, obviamente, tem que levar em consideração não somente a melhora da expectativa de vida, da educação e do PIB per capita, mas tem que compará-lo a outros países. Se outros países melhoram numa velocidade mais acentuada que o nosso, a gente acaba caindo posição, embora o nosso IDH esteja cada vez maior em termos de número, de 0 a 100. Dito isso, né, a gente tem aqui o IDH de alguns países da América Latina para a gente poder comparar, né? Lembrando que o nosso país está aqui em verde claro, né? Então aqui é a posição do Brasil. E o Brasil, né, se encontra com um IDH acima, por exemplo, da Colômbia, né, no momento atual, mas atrás de uma série de outros, né? O Brasil está, por exemplo, atrás do México, está atrás da Venezuela, e aí você poderia dizer, professor, mas a Venezuela não vive uma crise econômico-financeira, de escasseamento, de insegurança e uma crise política? Sim, mas o país ainda tem uma condição de IDH melhor do que a nossa nos 3 indicadores. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Gostaria que vocês conhecessem a nossa proposta pedagógica do nosso curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo 2018. Nós aqui da Lá Concursos elaboramos esse curso com muito carinho, um curso aí que eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, você estará lá entre as 2.700 pessoas que serão aprovadas e convocadas para esse concurso. Este nosso curso, ponto a ponto do edital, super atualizado por apenas um investimento de 10 parcelas aí de R$30. É isso mesmo, 10 parcelas de R$30. Bacana, meus amigos? Ah, já esquecendo, se você quer o material de apoio dessa videoaula demonstrativa do nosso grande professor, basta você clicar aqui embaixo, fazer um cadastro no site, você pode ter o material de apoio dessa videoaula na sua mão a custo zero. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês aqui na LAC Concurso. Fui, tchau! Clique lá.